graça e a paz do Senhor Jesus, cheio da unção de Deus. Glória a Jesus por isto. Amém. Glória a Jesus pela sua vida, pela vida de todos que estão assistindo, participando deste culto, dessa live, e também compartilhando, para que nós possamos alcançar mais pessoas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia, no Evangelho segundo Mateus. Vamos meditar, você é uma palavra sucinta, rápida, objetiva, em nome de Jesus, mas cheio de poder. Mateus capítulo 14, versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mateus 14, 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocassem ficavam sãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aqui tem algo assim muito tremendo na nossa vida. A gente sabe que tem hora que nós paramos e falamos assim: por que quanto mais eu oro, porque quanto eu estou mais buscando a Deus, porque eu estou mais na presença do Senhor, tantas coisas nos sobrevêm numa hora que a gente está esperando. Eu costumo dizer que o problema muitas vezes vem acompanhado com outros problemas. Às vezes nós passamos por uma luta achando que vai encerrar e começa um outro problema. Mas eu também tenho certeza de que quando o Senhor Ele dá uma ordem, os problemas cessam, as dificuldades cessam e as bênçãos começam a chegar na sua casa, chegar na nossa vida. Eu acredito que muitas vezes os problemas vêm com muita intensidade, com muita frequência, e pessoas até podem julgar a sua vida, dizendo que você está em pecado, que você está fora da presença de Deus, mas não é assim. Eu ainda ontem falava que nós devemos que ter um temperamento, nós devemos ter algo assim, um equilíbrio, tanto psicológico, tanto emocional, como também espiritual. Não é verdade? A gente muitas vezes nos fazemos de fortes demais, achando que somos super-homens ou super-mulheres, né? De maneira que quando a enfermidade vem, nós não queremos falar para ninguém. Quando a enfermidade vem, nós queremos simplesmente entrar para o nosso quarto e esperar a enfermidade passar, ou até mesmo, infelizmente, piorando a situação, agravando de maneira que não só a pessoa em si fique doente, mas toda a família, todos aqueles que estão naquele contexto, né, da família, no contexto que o leva a essa enfermidade.
O equilíbrio ele é muito importante na nossa vida. Nós não devemos achar que somos mais crentes do que ninguém, que somos mais espirituais do que ninguém, somos mais... temos mais do que o outro. Não, ninguém pode julgar ninguém. Às vezes nós achamos que somos mais espirituais. Eu não posso negar também que realmente tem níveis de espiritualidade, né? Há pessoas que buscam mais, há pessoas que realmente se entregam mais, se lançam totalmente nas águas do Espírito. Há pessoas que realmente querem nascer de novo e ter uma nova experiência com Deus. Mas nós sabemos que também há pessoas que, ainda que não tenham toda a experiência, toda a vivacidade do Espírito Santo e da palavra, são pessoas que têm um coração temente a Deus. Talvez você se encontre neste grupo de pessoas. Mas o importante é você continuar tendo temor a Deus. É você continuar tendo fé em Deus. É você continuar tendo uma disciplina de saber que Deus está com os olhos sobre a sua vida. Isso é o mais importante. Como eu disse há pouco, ontem eu falava sobre esse equilíbrio, e nós vemos muito claro isso na Bíblia, porque o sal demais, ele estraga a comida, como também a falta de sal também estraga a comida, né? Então nós não devemos achar que somos tão espirituais para ficar postando nos nossos Facebooks, nas nossas mídias sociais, né, frases e contextos evasivos que transmitem uma falsa religiosidade. Porque quem conhece a minha vida e a sua vida é Deus. Então, por muitas vezes, não vamos também achar que somos melhores do que ninguém, é verdade? Não. Eu conheço muito bem a palavra, e aí Paulo nos adverte, dizendo assim, que aquele que, dizendo o irmão for avarento, devasso, beberrão, idólatra, nem ainda com ele com mais. Quer dizer, não devemos nem assentar à mesa com ele. Mas nós temos que ter um equilíbrio, porque Jesus, ele assentava à mesa com os beberrões, com prostitutas, como os próprios fariseus falavam. Mas ele não se tornou nenhum bêbado, nenhum prostituto, e não se tornou nenhum daqueles pecadores. Então essa é a diferença entre Jesus e nós. Nós podemos até, por muitas vezes, conviver neste mundo, estar neste mundo, como domingo eu dei essa mensagem, mas a gente precisa saber separar o que é de Deus e o que não é de Deus na nossa vida. Precisamos saber separar qual é a fé a fé de Deus que está em nós. Não é a fé em Deus. Mas Paulo fala sobre essa fé de Deus. Nós precisamos ter essa fé de Deus em nossa vida. E é interessante, porque se você trazê-la com você, essa fé, ele nunca vai permitir algo maior do que você pode suportar. Vai estar dentro dos limites da sua fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele não vai permitir algo que você não vai suportar. Quantas vezes eu vivi o sobrenatural de Deus? Quantas vezes eu tive que explicar para minha família sobre o sobrenatural de Deus? Ao ponto de eu escutar muitas vezes falando assim, você está muito tranquilo, você não está preocupando com nada. Mas quando nós estamos imbuídos nessa fé, acreditando que ainda não chegou o nosso limite, ainda não chegou aquilo que nós não poderíamos suportar, eu sei que Deus está agindo, que Deus vai agir, e assim sobre a minha e sobre a sua vida, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. É tremendo isso. Sabemos que Jesus, depois de ele fazer milagres, operar maravilhas diante da multidão, ele queria ter uma experiência, ele queria participar de uma experiência com seus discípulos. São experiências que Deus dá para muitos e algumas ele tem reservado para alguns. Eu queria muito que as nossas experiências fossem esse tipo de experiências. Experiências são reservadas para alguns. Jesus tinha acabado de fazer milagre, transformação em 2 peixes e 5 pães, alimentando milhares de pessoas, ainda sobrando 12 cestos cheios. E agora Jesus simplesmente fala com os seus discípulos, olha, entra no barco e passa para o outro lado da margem do lago. Entrem no barco vocês e passem para o outro lado. Foi uma palavra direcionada não àquela multidão que estava na praia, mas direcionada para os seus discípulos.
E Jesus simplesmente diz para eles entrarem no barco e passarem para o outro lado. Ele não disse para eles que ele iria estar no barco com eles. Mas uma ordem do Senhor, uma direção dos discípulos foi tremenda. E ele simplesmente, conjecturando a palavra, ele vira as costas para todo mundo, tanto a multidão como os seus discípulos, e vai para o monte orar. Ele agora queria um particular com o Pai. Ele queria ter intimidade com o Pai. De repente ele buscar forças no Pai, renovar suas forças no Pai. E ele falava com o Pai. E ele instruía para que nós falássemos e venhamos falar com o Pai. E ele ouve a nossa oração, como ouvia a oração de Jesus. E Jesus vai orar, e a Bíblia diz que já era a quarta vigília da noite. É interessante isso, então Jesus demora um tempo, porque era tarde, já começou a escurecer, Jesus vai para o monte, e agora entre 4 e 6 horas da manhã. Mas um breu naquele lugar, uma escuridão total. E Jesus, ele agora vai ao encontro dos seus discípulos, naquele barco. E é interessante porque, às vezes, nós saímos em direção de Deus, saímos da vontade de Deus, saímos do plano de Deus e nos sobrevém muita dificuldade. Nos sobrevém muitas provas. Não é verdade? Mas, como Jonas, o Senhor diz para Jonas, olha, vai para Nínive, e ele quis ir para Tarsis. Por causa de uma desobediência, quase uma nação inteira é destruída. Por causa de uma desobediência, um navio cargueiro perdeu toda a sua carga e quase todos ali são sucumbidos em morte. Naquela desobediência de Jonas. Então uma coisa é nós estarmos na obediência e outra coisa nós estarmos na desobediência. E os discípulos estavam na obediência. Os discípulos estavam segundo a vontade de Jesus naquele momento. E eles não tinham ainda chegado do outro lado do mar, do outro lado do lago de Genezaré. É interessante isso. Eu imagino assim que eles já estavam remando, e como muitas vezes nós dizemos no popular, nós nadamos e morremos na praia, né? Mas não é esse o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Não é esse o plano de Deus para mim e para você. Tenha fé, que ainda que os ventos sejam contrários, ainda que tudo pareça que está dando errado, e você pergunta, mas foi o Senhor que me chamou, e você pergunta, mas foi o Senhor que me ordenou, que me consagrou, me separou, por que eu estou passando por tantas provas? Talvez dentro do seu ministério, talvez dentro da sua casa, talvez com relacionamento com seus filhos, com seus familiares, com seus cônjuges, ou melhor, com seu cônjuge. E agora a gente vê que Jesus, ele demora a chegar ao encontro dos seus discípulos. Nós vemos, irmãos, como que podemos trazer a nossa memória, como foi a vida de Paulo. Quando Paulo ele era perseguidor da igreja, ele estava em um patamar. Mas agora Paulo passa a ser perseguido. E o próprio Jesus disse para os seus discípulos ali que Paulo seria um vaso escolhido, um vaso de honra. Mas ele ia saber quanto é necessário padecer pelo nome do Senhor Jesus. Nessas dificuldades que nós enfrentamos, nessas lutas que enfrentamos, travamos o dia a dia, seja na nossa mente, seja no nosso espírito, seja o dia a dia. Muitas vezes as lutas é dentro de casa. As batalhas são dentro da nossa casa, dentro dos nossos familiares. Jesus, ele nunca chega atrasado, Jesus nunca chega tarde. E eu vejo assim que o vento era contrário, as ondas eram fortes, açoitavam o barco de um lado e para o outro, e aqueles homens, imaginam que não conseguiam sair de onde eles estavam. Eles não conseguiam sair do local que eles foram aprisionados pela tempestade, pelos ventos, pelo mar bravio. É verdade? Às vezes você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não estou conseguindo sair do lugar. Eu não estou conseguindo sair desse marasmo que eu estou levando na minha vida. Não. Calma aí. Jesus está indo ao seu encontro. Jesus está indo ao seu encontro.
Ele não permitiu você entrar no barco, Ele não permitiu você caminhar até agora para você simplesmente morrer no deserto. Para você ser sucumbido por esse vento contrário, por esse mar feroz, por esse açoite. Não, não. Jesus não permitiu você simplesmente estar passando por essa dificuldade para nenhum plano. Ele poderia ter escolhido muitas pessoas, havia uma multidão ali naquela praia, mas Ele escolheu você. Ele escolheu Pedro e os seus discípulos ali. Jesus escolheu você. E talvez você esteja falando assim, mas eu nunca vi tanta luta, tanta coisa. Na verdade, eu quero que você exercite a sua fé. Exercitar a musculatura, os nossos membros, o nosso corpo, traz vigor para a nossa saúde física. Mas o vigor para a nossa saúde espiritual chama-se fé. O vigor para a sua saúde espiritual chama-se fé. E você precisa ter fé. Eu imagino uma cena terrível. Quando nós estamos fragilizados pelas lutas, pelos ventos, a autoestima em primeiro lugar vai lá embaixo. A primeira coisa que vai lá embaixo é a autoestima do homem. E o inimigo muitas vezes ele quer mexer na sua autoestima. Ele quer afrontar você. Ele quer trazer calúnia sobre você. Ele quer trazer mentiras sobre você. Ele quer conjecturar algo que nunca existiu na sua vida, como sofisma, como falácias, como mentiras que se tornam, muitas vezes, por muitos falar, verdades. Mas não. Jesus é aquele que sabe onde você está exatamente, o que você está passando exatamente, o que você pensa exatamente e até onde você suporta essas provações, essas lutas, esses ventos contrários. Não é verdade? Dizem por aí que para descer todo santo ajuda, né? Mas para subir é só o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que muitos ventos contrários querem jogar você por terra, mas tem um vento que eu posso trazer o nome do vento do Espírito, porque onde o Espírito do Senhor assopra, nada pode deter. Que o Espírito do Senhor assopre sobre a tua vida. Da mesma forma que o fôlego de Deus abriu aquele mar para o povo de Israel passar. Que o Senhor vai te dar graça para você suportar este vento, essas marés que está contra a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero trazer mais uma vez aqui, provocar a sua fé através dessa palavra. Estava muito escuro, não havia uma lanterna, não havia possibilidade de visão. E aí, simplesmente, eles viam alguém passando, andando sobre aquele lago. Andando sobre aquele mar. Eles viam alguém e começaram a temer. A autoestima estava tão baixa, o medo absorveu de maneira tal que eles começaram a gritar, achando que fosse fantasma. Eu não sei como que eles podiam acreditar nisso. Eu não entendo muito bem como eles podiam ou poderiam acreditar em fantasmas. Mas a Bíblia diz que eles começaram a gritar, Pedro grita daqui, imagino todos eles gritando, de maneira tão forte, tão alta, que Jesus de longe, que ainda eles não tinham visto Jesus, não tinha ainda trazido o ângulo de visão deles para que eles olhassem para Jesus. E muitas vezes é isso. Nós olhamos para tudo, criamos imagens, criamos histórias na nossa cabeça, criamos situações na nossa cabeça, imaginamos coisas onde não existe. Nós temos que olhar para Jesus. Não importa o vento, não importa o momento, não importa se você está andando em densas trevas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 60 que as trevas encobrem a terra, mas sobre ti vem surgindo o sol da justiça. É verdade. Nós estamos numa guerra em meio a uma pandemia, em meio a tantas mentiras, a tantas verdades também que ainda não foram reveladas, a tanto mover. Hoje eu li uma notícia que Itália, parece que estava acabando a pandemia, voltou pior de ontem para hoje. Nós estamos em meio a uma guerra que entra a parte emocional, a parte sociológica, a parte financeira, a parte econômica. E às vezes nós queremos olhar só para esses momentos, só para isso. E é verdade, como nós somos frágeis. Como nós somos frágeis. É interessante porque
Quando Jesus, imagina, ele também grita e diz, não temas, sou eu, não temas. E Jesus, eu creio que nesse momento está ecoando no seu coração pelo Espírito Santo, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, sou eu. Eu que estou indo ao seu encontro, Pedro. Eu que estou indo ao seu encontro, Maria. Eu que estou indo ao seu encontro, Roberto. Eu que estou indo ao seu encontro, Lúcia. Assim vai. Eu que estou indo ao seu encontro. E Pedro, para ter certeza que ainda não tinha visto, ainda não tinha chegado perto, diz, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Às vezes Deus já deu uma ordem, o Senhor já deu uma palavra, o Senhor já liberou a bênção para nós e nós ainda estamos duvidando. E todas as vezes que nós duvidamos, meu irmão, nós declaramos que o nosso Deus não pode fazer o que a gente precisa. Todas as vezes que nós colocamos em xeque-mate, todas as vezes que nós colocamos em dúvida as coisas de Deus, nós não estamos agradando a Deus. E Pedro grita, porque ainda não tinha visto, não tinha identificado a pessoa de Jesus, e ele grita assim, é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E o Senhor disse, vem Pedro, vem, porque eu estou te esperando. Quantas vezes, irmãos, que o Senhor disse assim, lança as suas ansiedades sobre mim, lança os seus problemas sobre mim. Vinde todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e suave, e aí então encontrarei descanso para as vossas almas. Mas simplesmente a gente tem um problema, a gente ora e coloca o problema diante do Senhor. E na verdade, quando nós acabamos a oração, saímos do nosso quarto, e a primeira pessoa que nós conversamos, a gente fala assim, realmente está difícil demais. Eu não sei, eu não estou aguentando. O Senhor fala assim, olha, eu imagino que ele põe a mão e fala assim, está difícil, está difícil. Ou nós cremos ou nós não cremos. Ou nós cremos que se o Senhor nos permitiu, meu irmão, estar num lago profundo, Ele vai nos tirar de lá. Deus é tão tremendo, Deus é um Deus da provisão. Deus é Deus de provisão, irmãos. Quando Agar, ela é despedida da casa do seu senhor, de Abraão, ela vai para um deserto e ali espera o filho morrer porque acabou a água, acabou o pão. E o Senhor chega com provisão ali, o anjo aparece e diz, Agar, o choro da criança foi ouvido. Você não vai morrer, nem tampouco sua criança. Olha aí do teu lado esse poço de água limpa. No deserto Deus criou água. A Bíblia diz, irmãos, que Deus cria no deserto um ermo. Deus cria no deserto um manancial de água. Deus apaga fornalha, irmão. Deus é Deus que fecha a boca de leão. Deus é Deus que estanca fluxo de sangue. Deus é Deus que cura lepra. Deus é Deus que cura AIDS. Deus é Deus que cura chikungunya. Deus é Deus que cura câncer. Deus é Deus, meu irmão. A gente vê a provisão de Deus. Porque mandaram jogar o profeta Jeremias em um poço, em uma cisterna profunda. Deus é tão maravilhoso que secou aquela água antes de Jeremias chegar lá embaixo. Eu estou imaginando essa cena. A Bíblia não fala isso, mas você pode imaginar isso. E Deus usou agora um rei ímpio para lançar uma corda, uma Teresa ali, como dizem no popular, para tirá-lo lá de dentro. Deus é Deus da provisão. O Senhor pediu que Abraão entregasse o seu único filho, o seu filho amado. E Abraão sobe para entregar Isaac. E quando Abraão já amarra Isaac na lenha, prepara tudo, Isaac ali calado, Isaac ali mudo, e de repente ele pergunta, pai, cadê o holocausto? E Abraão, pela fé, diz, o Senhor proverá para si o cordeiro. O nosso Deus é Deus da provisão, Deus é Deus do milagre. Deus é Deus do milagre. Não desista dessa caminhada, não desista do momento que você esteja passando. Creia que Deus está trabalhando. Deus que dá experiências. Deus tinha que preparar Pedro, irmãos. Deus tinha que preparar os apóstolos. Deus tinha que preparar essas pessoas que deixariam testemunhos vivos através da sua santa escritura. Foram homens que, inspirados por Deus, tiveram a ciência, revelação de Deus para escrever as escrituras. Talvez você esteja passando por esse vento, por esse mar impetuoso,
E você não está entendendo. Profetizar sobre a tua vida que o que você está passando vai servir de exemplo para muitas pessoas. Você vai poder segurar na mão de muitas pessoas e dizer para elas: não temas, porque o Senhor é contigo. Deus é fiel. Deus é fiel. O Senhor é maravilhoso. E quando Jesus chama Pedro, Pedro começa a andar sobre as águas. A Bíblia não fala que Pedro desceu do barco e afundou. Não. A Bíblia diz que Pedro começa a andar pelas águas. Eu imagino o primeiro passo, ele estava firme, porque ainda a voz de Jesus ecoava no seu ouvido, no seu coração. Vem, Pedro! Vem, Pedro! Enquanto ouvimos a voz de Deus, o nosso passo é firme. Ele deu o segundo passo, ele deu o terceiro passo. Mas de repente o vento levantou. Jesus permite muitas vezes para ver onde está o nosso coração, onde está a nossa fé. A Bíblia diz que Pedro teve medo por causa do vento. Eu imagino que se ele não tivesse medo por causa do vento, se ele não tivesse olhado para baixo, meu irmão, na dúvida não olhe para baixo, olhe para os céus. Como o salmista disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Meu irmão, nas horas difíceis, para de ficar olhando para baixo, para de ficar com a autoestima parecendo rodapé. Levante a sua cabeça, vista uma roupa boa, dê um tapa no visual. Levante, molhe o seu rosto, passe um gel no cabelo, apresente-se bonito para as pessoas, ainda que sua alma esteja aflita, ainda que sua alma esteja um vazio tão grande como o salmista escreveu ali, deixou escrito: aquieta-te, alma, porque ainda o louvarei. Ele falava de uma presença tão grande de Deus na vida dele, de quando ele ia para o templo, quando ele ia em multidão, mas agora ele estava vazio de tudo. Mas ele dizia: como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro olha para baixo, quando Pedro olha para o mar, quando Pedro olha para a água, é quando você olha para o mundo, quando você olha para o sistema, quando você olha todos os diagnósticos dizendo assim: não vai dar certo, as bolsas caíram, o dólar caiu, a gasolina vai subir. Não estou profetizando nada disso, mas quando você começar a olhar para o mundo, para os problemas que envolvem o mundo, você não vai olhar para a glória de que há de ser manifestada sobre a sua vida. Por isso Paulo diz: não atentemos para as coisas que se veem, porque elas são passageiras, mas vamos atentar para as coisas que não se veem, porque elas são eternas, elas são duradouras. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro olha para o chão, olha para o mar, olha para baixo, e ele começa a afundar. Instantaneamente ele se afundou. E ele começa a gritar. Eu imagino que quando a água chegou no seu joelho, chegou na sua cintura, no seu peito, ele começa a gritar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, salva-me. Ele começou a gritar. Imagina o que ele arrumou ali. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a sua mão. Aleluia. Jesus estendeu a sua mão. E Jesus quer estender a mão dele na sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus problemas que você esteja passando, para te dar livramento. Eu quero declarar: você não vai ser engolido por esses problemas, você não vai ser sucumbido por essas ondas, ventos fortes, mas o Senhor te exaltará sobre toda a terra, em nome de Jesus Cristo. Fique firme com o Senhor. Fique firme com Jesus. Fique firme com o seu Deus, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 6, 51 e 52. E diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. A igreja precisa ter experiência com Deus, não é com milagre não. Porque milagres eles estavam vendo, mas ainda não abriram o coração, não tinha aberto o coração. Eles não estavam entendendo quais eram os milagres que Jesus tinha feito. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, 9 e 10. É interessante, porque a gente fala assim: eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais. Meu irmão, Paulo, quando ele estava falando do poder de Deus sobre a vida dele, ele falava assim: olha, eu tomei
ele diz, eu tomei 5 vezes açoitado, 40 menos 1, quer dizer, na época de judeu podia dar 40, tinha que parar. Eles davam 39, esperavam um pouco, mas 39 açoitadas sobre Paulo. Ele falava assim, eu fui açoitado, eu fui esbofeteado, eu participei de 2 naufrágios. Olha o que Paulo passou. Ele foi preso injustamente. É verdade de tudo, né? E ele gloriava-se por estar na presença do Senhor. Olha o que Paulo fala. E aqui no capítulo 12, de 2 Coríntios 12, versículo 8 em diante, diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Desviasse de mim o quê? De mim o quê? O espinho na carne, os problemas que ele tinha. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Eu todo dia, meu irmão, me sinto fraco. Me sinto fraco, porque a hora que eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo a dependência total de Deus, plena de Deus. Porque a hora que eu me sentir forte, poderoso e tal, eu não vou precisar de Deus, eu não vou precisar do Espírito Santo. Porque pela minha cabeça, pelo meu intelecto, pela minha vontade, a Bíblia a gente já conhece um pouco. É fácil falar da Bíblia. É fácil falar. Mas muito mais do que falar, é viver da Bíblia. É viver a palavra de Deus. Que a palavra de Deus habite no seu coração. Que a palavra de Deus habite sobre você. Amém. Eu estou pregando aqui hoje com a mesma intensidade se estivesse pregando no templo, lá no edifício, né, da sede. Se eu estivesse pregando para 100, 200, 300 mil pessoas. E eu acredito que eu estou pregando para você que está aí, perto ou longe. Você está sendo abençoado nessa hora. Em nome de Jesus. No versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Quem é que sente prazer nisso? Por amor a Cristo. Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E interessante, vamos voltar aqui, Mateus 14, 31. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. É interessante que ele chamou, ele já falou com o Senhor, já declarou que Jesus era Senhor, também era Salvador. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé. Ainda tomou uma repreensão de Jesus. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? E quando subiram para o barco, não falou que Pedro subiu para o barco e ele desapareceu, não. Subiram para o barco. Há momentos na nossa vida, para encerrar, que parece que nós estamos sozinhos. Talvez você esteja ouvindo essa pregação e fale assim, o meu pastor não liga, fulano não liga, parece que todo mundo me abandonou. Eu estou aqui em casa, sozinho e tal. Não. Convida Jesus. Clama por Jesus. E ele vai entrar no barco com você. Ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar no seu casamento, ele vai entrar na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. A Bíblia diz que eis estou à porta e bato. Convida ele para entrar. Convida ele para entrar e participar. E subiram, e quando subiram para o barco, irmãos, ele não falou nada, ele não mandou o vento quietar, não mandou o mar acalmar. Quando subiu para o barco, o mar acalmou. Ou acalmou o vento. Amém? Jesus no barco. Pode ter tempestade, pode ter ventos, pode ter, meu irmão, muitas batalhas. Mas com Jesus no barco, ainda que o exterior, o estereótipo, parece que não está bem, mas com Jesus no barco, você tem paz no coração. O que é problema grande, vira uma formiguinha. O que é um problema enorme aos nossos olhos, Jesus no barco, ele traz paz. Essa mensagem tem muita conotação para as coisas que virão para a igreja. Essa mensagem tem muita revelação das coisas que virão para a igreja. Jesus, quando envia os seus discípulos, é uma outra parte que eu quero falar. É como ele nos enviou. E ele foi para o monte orar.
Jesus foi para o Pai preparar o lugar. Os ventos, as tempestades não estão fáceis verdadeiramente, mas Jesus está voltando. E quando ele entrar no barco, ele vai ficar com você. Ou melhor, esse período de provas, esse período de escuridão, essa quarta vigília da noite, eu acredito que a igreja esteja passando pela quarta vigília da noite. Porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Então permaneça firme. E ele já foi e ele está voltando. Amém. Apóstolo Patrícia, ele está voltando. Com certeza. Ele está voltando. É tremendo isso aqui. O período de ir para o Pai, João 14:1, ele disse que ia para o Pai, preparar o lugar. Tinha muitas moradas. Ele foi. Do final da tarde até 4 da manhã é um período de prova. E para encerrar, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Que Jesus te abençoe. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém. E com certeza, ele entrando no barco, o vento vai se acalmar, o vento vai sossegar, o mar vai sossegar, a bonança chegará. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.